Você já se perguntou como a reforma tributária vai impactar o seu dia a dia? Você sabia que tem imposto novo chegando por aí? Será que o preço dos produtos no mercado vai aumentar? São tantas dúvidas pela frente que passam na cabeça das pessoas, não é mesmo? Eu sou a Samara Buza e estou aqui com o Diego Zacarias, que vai nos ajudar a entender como a reforma tributária afetará o bolso do consumidor. Boa, Diego. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. E eu queria que você começasse já a respondendo nesse episódio como você consegue explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente agora se a reforma tributária vai deixar os produtos ou os serviços mais caros. Olá, Samara. Olá, pessoal de casa. Legal, Samara. Dizer se o produto ou o serviço, né, que o consumidor vai adquirir vai ficar mais caro ou mais barato passa por algumas questões como se aquele produto ou serviço vai ter algum tipo de isenção ou redução de alíquota. Como é o caso de itens cestas básicas, né? Você vai ter ali uma possibilidade, uma potencial isenção, né, dos produtos que compõem a cesta básica, né? Então, nesse contexto, a gente pode dizer que vai existir a manutenção e talvez, né, algum tipo de redução. Mas quando a gente vai para um outro cenário, que é o caso de para produtos como cigarro, bebidas, você vai ter a incidência de um novo tributo que está sendo criado, que é o imposto seletivo. Qual que é a função desse imposto seletivo? É desestimular o consumo. E por que desestimular o consumo, né? Porque eles são prejudiciais, né, para a saúde, para o meio ambiente, enfim. Logo, se você fala de aumento, né, de tributação para esses tributos, você vai ter um aumento final do produto ou serviço que você está adquirindo. Então, veja, você tem as duas possibilidades, né? Produtos que você, eventualmente, como consumidor final, vai pagar mais caro e produtos que, eventualmente, você vai continuar pagando a mesma coisa e, em algumas situações, um pouco mais barato. Entendi. E por outro lado, a gente tem também hoje produtos que atualmente pagam mais impostos, correto? Eu queria que você exemplificasse para a gente, em relação a essa mudança tributária que vai acontecer no país, quais são as categorias, né, que vão ter essa influência e como as empresas precisam se organizar para se adaptar a essa nova situação. Legal. Quando a gente fala, por exemplo, de produtos, né, que são considerados no contexto da reforma tributária prejudiciais para a saúde, para o meio ambiente, como um veículo, né, um veículo a combustão, né, a gente sabe que um veículo ele acaba, né, contribuindo com a poluição, né, com o meio ambiente. Logo, no contexto de reforma, você tem algumas alíquotas, né, que a depender do tipo de veículo, se é um veículo a combustão, se é um veículo híbrido ou 100% elétrico, né, ele vai ter uma alíquota maior ou menor, ou seja, o que vai determinar se a alíquota vai ser maior ou menor é a essencialidade desse bem, né, ou desse produto ou serviço que você está adquirindo. Bom, Diego, pelo que entendi então do que você contou pra gente até agora, a proposta da reforma tributária é trazer um pouco mais de transparência, né, para essa relação de consumo e também simplificar a forma hoje como que a gente faz esse recolhimento e o pagamento de impostos também. Então conta pra gente um pouquinho como que tá essa dinâmica, como que esse movimento vai acontecer. No contexto de reforma tributária, o que se busca também é uma transparência maior do quanto que o consumidor está pagando de impostos. Vamos tentar trazer um exemplo, né, nesse contexto de tributação. Hoje, por exemplo, produtos como bombons, né, que eventualmente podem ser enquadrados como ênfase para pagar uma tributação menor, um sorvete que eventualmente pode ser considerado como bebida láctea, são possibilidades, né, que a sistemática de tributação possibilita.
e que com a reforma tributária, essas oportunidades ou zonas cinzentas, elas tendem a diminuir, né? E por que tende a diminuir? Porque o que se busca é justamente uma clareza maior e, como consequência, uma simplificação. Então, acho que é um bom exemplo, são bons exemplos esses, né, do que deve mudar com a reforma tributária no contexto de complexidade, de definição, de alíquota e de tributação. E com a ressignificação desses fatores, você acredita que esses produtos podem ter um aumento de preço? O aumento de preço, Samara, passa justamente por você enquadrar determinado produto numa categoria ou outra, né? Além da questão do enquadramento, é importante entender se aquele produto ou serviço que você está comercializando, ele vai gozar de algum tipo de redução, né, a alíquota de IVA. A gente sabe, por exemplo, que serviços de saúde, por exemplo, são serviços que vão ter uma redução de 60% da alíquota do IVA. Então, fixar se determinado produto ou serviço vai ter um aumento ou redução passa, inclusive, por entender o que a reforma tributária traz, né, como possibilidades de isenção, reduções ou não. Então, esses são os pontos que o consumidor precisa ficar atento e que naturalmente vai se refletir num eventual aumento ou redução do preço de produto ou serviço adquirido. Entendi. E pensando para além da mudança dessas classificações desses produtos que você comentou, do bombom para o wafer, do caso do sorvete, em suma, se você pudesse resumir para as pessoas, o que vai mudar na reforma tributária? Legal. A reforma tributária, né, para o consumidor especificamente, vai trazer uma clareza maior do quanto de tributos que ele paga, né? É óbvio que não é tão simples, embora o que se busca é a simplificação, né? Quando a gente vai para o aspecto de quem está vendendo aquele produto ou serviço para você, muda bastante coisa, desde alíquota, obrigações que aquela empresa, né, vai estar sujeita, mas o mais importante para nós, como consumidores final, é saber quanto de impostos eu estou pagando sobre aquele produto ou serviço, né? Então, essa é a principal mudança para o consumidor final. Que maravilha. E a ideia é trazer essa equidade, né, para todo mundo em relação com a nova reforma tributária, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Né, além da busca pela simplificação, trazer uma equidade no que diz respeito a setores que devem pagar mais ou menos impostos, ou produtos que devem pagar mais ou menos impostos, é algo que se busca, porque embora a gente está falando de um contexto de mudanças em termos de reforma tributária, o que se busca também é uma equalização da carga tributária que hoje as empresas e o consumidor final têm. Logo, existe aí uma dinâmica, né, de definição de quem vai ter redução, quais setores vão ter redução, quais produtos ou serviços vão ter redução, quais não vão ter, enfim. Mas o que se busca, como eu falei, é o equilíbrio, né, de carga tributária para os dois lados, para o consumidor e para as empresas. Perfeito, Diego. Acho que assim, você conseguiu resumir bem como que isso vai impactar o consumo, né, da população com a chegada da nova reforma tributária. E você aí de casa ou do trabalho também conseguiu entender um pouco mais como que a reforma tributária ela vai mexer ou impactar os preços dos produtos e dos serviços. Aliás, se esse vídeo te ajudou um pouco a esclarecer essa situação, dá um like aqui e inscreva-se no nosso canal para você conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo nesse cenário de grandes mudanças. Aproveite e confira na descrição do vídeo alguns links de conteúdos importantes sobre a reforma tributária. E não deixe de ativar o sininho para você conseguir receber todas as notificações. Até a próxima, pessoal!